Olá, galera, aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos de volta aos nossos estudos da Lei Complementar 75 de 93, que rege o Ministério Público. E chegamos ao estudo do nosso artigo 3º. De antemão, quero deixar claro para vocês que no site www.eleitoralcombruno.com.br está disponível o curso de 80 questões comentadas inéditas da Lei Complementar 75 de 93, que é extremamente útil para o seu concurso do Ministério Público da União. Então, quanto antes você se preparar, melhor. Então lá tem um cronograma bonitinho com as datas das disponibilizações das aulas, tá certo? E aqui nós temos a parte teórica, artigo 3º, versa sobre o controle externo exercido pelo Ministério Público. E nós sabemos que, conforme estabelece a própria Constituição, essa competência de exercer o controle externo da atividade policial é competência privativa do Ministério Público da União. Então, o artigo 3º diz o seguinte, que o Ministério Público da União exercerá o controle externo da atividade policial. Antes de entendermos o que deverá ser dado em vista a esse controle externo, vamos conceituar aí o que é controle externo. Então, como eu disse de antemão, esse controle externo é uma competência privativa do Ministério Público, está lá no artigo 129, inciso 7º da Constituição Federal. E quando a gente fala controle externo, o que seria o controle interno? O controle interno, o próprio nome diz, é exercido pela própria instituição por meio do chamado poder hierárquico, através da chefia policial, e o poder disciplinar através das corregedorias. Quando eu falo então de controle externo, cabível então a esse Ministério Público, é quando eu tenho um Ministério Público regulando a fiscalização em relação à polícia de três maneiras: através de mecanismos de prevenção, de apuração e de investigação de fatos tidos como criminosos, na preservação dos direitos e garantias constitucionais dos presos, que estejam sob responsabilidades das autoridades policiais e na fiscalização do cumprimento das determinações judiciais. É como se eu tivesse aqui a polícia exercendo, portanto, o controle interno através daquelas duas formas, através do poder hierárquico, que é a chefia policial, e do poder disciplinar através das suas corregedorias. E externamente, eu tenho o Ministério Público olhando para essa polícia, exercendo, portanto, a prevenção, a apuração e a investigação. Então, nós temos aqui, então, o Ministério Público exercendo a competência privativa de controle externo das atividades policiais. Não é? Então, veja, esse controle externo, o que vai observar? O respeito aos fundamentos do Estado Democrático de Direito, previsto na Constituição, no artigo 1º, aos objetivos fundamentais da República e aos princípios informadores das relações internacionais, bem como aos direitos assegurados na Constituição Federal e na lei. Além disso, a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas, a segurança das pessoas e do patrimônio público. C. A prevenção, e a correção de ilegalidade ou de abuso de poder. A indisponibilidade da persecução penal. A competência dos órgãos incumbidos da segurança pública. Então, nós temos aqui essas 5 alíneas do artigo 3º que vão tratar de como será exercido esse controle externo da atividade policial. Então, ficou claro o que seria esse controle externo da atividade policial? Eu acho que esse desenho que eu fiz aqui, ele clareia muito para nós, não é? Então, esse foi o artigo 3º da Lei Complementar 75 de 93. Em breve, na segunda-feira, já estaremos com o nosso artigo 4º. Fique de olho, fique ligado, um grande abraço.